Nessa jornada do despertar da consciência, eu digo despertar da consciência, que a nossa mente, já dizia Einstein, né? Uma vez a sua mente expandida, ela jamais se retornará ao tamanho original. E é isso que acontece com a gente. Quando nós vamos colocando, inclusive hoje a gente vai falar sobre isso, né? Atitudes mentais, né? Criando caminhos neurais positivos dentro da nossa mente, a gente acaba expandindo a nossa mente e nós passamos a enxergar, a vislumbrar e aplicar infinitas possibilidades na nossa vida. Então, como que isso pode ser ainda mais expansivo para você, poderosa? Para você olhar para a sua vida como um todo, olhar para a sua vida, que a gente fala a big picture, né? Como um todo, e o quanto que você pode sim escolher despertar a sua consciência com as possibilidades que a cada dia surgem na nossa vida. Então, eu serei a sua mentora, a sua facilitadora dentro desse processo, dentro dessa live, para contribuir com você que me pediu para preparar tudo isso, para ensinar você. E, inclusive, hoje eu preparei algo super especial, muito especial. Deixa eu até pegar aqui o livro. Deixa eu pegar aqui o livro baseado em que a nossa aula de hoje será realizada, poderosa. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui o fone novamente. A aula de hoje, ela tá toda baseada, né, desse processo dentro desse lindo livro que eu adoro, né, Napoleão Hill. Quem é que não conhece Napoleão Hill? Então eu preparei conceitos, práticas, ferramentas baseadas nesses autores, Napoleão Hill e também o Tal Ben. Nada mais, nada menos do que o autor best-seller e também o criador do curso A Ciência da Felicidade, um dos cursos mais concorridos da Universidade de Harvard. Então, como que essa aula de hoje pode ser ainda mais gratificante, mais expansiva para a sua vida se você aplicar os conceitos, se você aplicar a ferramenta, que inclusive eu vou pedir para você acompanhar até o final, que eu vou entregar 4 grandes vantagens do que é você aplicar na sua vida, o que você pode receber quando você se conecta de fato com um compromisso de conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Então, poderosa, se você ainda não me acompanha, ativa o sininho aqui e já compartilha com outras mulheres, com outras poderosas que também desejam expandir a sua consciência, que desejam entrar nesse processo de permissão e agregar ainda mais para a sua vida, para obter as infinitas possibilidades que estão todas disponíveis. Mas você vai ver, você vai enxergar, você vai aplicar, se você estiver nesse processo de permissão. Então, aproveita. Compartilha com outras poderosas, encaminha aí, deixa o seu coraçãozinho para que você possa contribuir também com o meu trabalho e para que essas redes sociais reconheçam, né, o nosso devido valor, o devido valor às pessoas que estão de fato contribuindo para que essas redes sociais também se movimentem, entregando conteúdos de valor, entregando aulas, entregando ensinamentos, conceitos, ferramentas e técnicas que muda a vida de pessoas. Então, se você é uma dessas poderosas, que aquilo que você percebe, aquilo que você identifica como contribuição na sua vida pode ser uma contribuição na vida de outras pessoas também, já compartilha aí o link, deixa o seu coraçãozinho e repasse para todas as pessoas importantes aí para você. Então, dito isso, a nossa aula agora vai começar. Então, como você, poderosa, vem perguntando, Jane, então fala sobre
essa questão dessa parte de ser congruente, ser uma pessoa congruente e autorresponsável. Para começar todo esse processo, eu gosto sempre de trazer os conceitos para que cada pessoa, que cada poderosa possa entender o que é de fato o conceito disso e a importância que isso traz para a nossa vida. Então eu trouxe aqui o conceito, né? O conceito da congruência, né? Para o dicionário, para compartilhar aqui com você. O conceito de congruência nada mais é do que coincidência ou correspondência de caráter ou qualidades, conformidade, concordância ou harmonia. Então, o que isso quer dizer? O que isso está relacionado com a nossa vida? O que significa ser uma poderosa, uma mulher congruente? Entre aquilo que ela fala, entre aquilo que ela vibra, entre aquilo que ela vive e as suas atitudes. Então, nada mais é do que a pessoa estar totalmente em conformidade, alinhada, tudo isso. Então, o que acontece quando eu desejo de fato qualquer coisa para minha vida? Foi como eu disse até na chamadinha lá, chamando vocês, convidando vocês para participar dessa aula incrível. Antes de ter, eu preciso primeiro ser. Isso é toda a base da minha crença, daquilo que eu verdadeiramente acredito, da minha crença de identidade, quem eu sou. Então, quando eu estou em conformidade entre aquilo que eu comunico, um exemplo disso, por exemplo, eu comunico uma mulher autorresponsável, eu comunico uma mulher capaz, eu comunico uma mulher que tem competência e que tem capacidade de construir tudo aquilo que eu desejo. Ok, eu comunico isso. A partir do momento que eu comunico isso comigo mesma, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar ações, eu vou ter atitudes, eu vou trabalhar isso internamente, dentro de mim. Eu vou criar aquela visão concreta, já que o nosso cérebro é como, sabe, as gavetinhas de um armário, tem todas as gavetinhas organizadas lá perfeitamente. Então, quando eu coloco essa imagem voltada para isso, o meu cérebro vai entender aquilo que eu estou comunicando e ele vai me dar todos esses reflexos, impulsos, ele vai simplesmente responder diante de tudo aquilo que eu venho alimentando. Então, se eu venho alimentando o meu falar, o meu comunicar, o meu pensar e o meu agir como uma mulher capaz, como uma mulher poderosa, como uma mulher que de fato faz as coisas acontecerem, o que isso está acontecendo lá internamente no meu cérebro? Ele está respondendo a todos os comandos que eu dei para ele. Então, isso é ser uma pessoa congruente. Então, de fato, isso é ser uma pessoa congruente. E depois vem também o conceito de autorresponsabilidade. Muita gente pergunta, Jane, você vive falando, você é autorresponsável pela sua vida? Você é realmente autorresponsável pelos seus resultados, por tudo aquilo que você vem fazendo? Me explica isso, como que tudo isso funciona? E aqui também tem o conceito que eu preparei para você. Ei, poderosas, vocês que acabaram de chegar aí, eu convido vocês para já deixar o seu coraçãozinho aí, para você pegar o aviãozinho e compartilhar com outras poderosas, para depois também enviar um convite para você assistir lá naquele meu canal vizinho. Sabe que eu não vou dizer o nome aqui, senão eu acabo sendo derrubada dessa live. Mas já convido você, poderosa, para você também fazer isso, para você contribuir com o meu trabalho que eu realizo com tanto amor, com tanta dedicação, profissionalismo, viu? Então, e agora o conceito da autorresponsabilidade. O conceito de autorresponsabilidade, em resumo, a autorresponsabilidade, ela está associada à nossa capacidade de nos responsabilizarmos por nós mesmas, por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, seja aquilo de fato que é tanto para o lado positivo como negativo.
e também tudo aquilo que nos influencia diretamente ou indiretamente. Ou seja, resumindo tudo isso, a autorresponsabilidade nada mais é do que eu reconhecer e identificar que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado e também a única responsável por mudar tudo aquilo que, se por algum motivo eu não esteja contente ou não esteja satisfeita com esses resultados, não esteja satisfeito com tudo aquilo que está acontecendo. Contudo, quando eu assumo a autorresponsabilidade diante da minha vida e vivo congruentemente, tudo começa a acontecer, tudo começa a florescer. Eu gosto até de colocar sempre frases de autoria de pensadores, linguísticos, filosóficos, para trazer, e pessoas mesmo de grande influência para o mundo. E hoje a grande influência para o mundo aqui é a frase de autoria da Jane Hansen. Então, se vocês não conhecem ela ainda, eu convido vocês para conhecer. Onde a Jane Hansen, ela diz: congruência mais autorresponsabilidade é ter plena consciência da sabedoria, da ciência do sucesso para a sua vida. Uau, Jane! Então aí vocês podem estar perguntando, mas Jane, como assim ciência do sucesso? Lembra que eu disse que lá no início da nossa live, que eu iria trazer conceitos, ferramentas e técnicas dessas pessoas de grande influência, que deixou um grande legado, para o mundo aqui, para nós, todos nós. E se nós aplicarmos isso e vivermos congruentemente, e com autorresponsabilidade, aplicando esses conceitos, essas técnicas, essas ferramentas, a nossa vida, eu gosto até de dizer, o céu não é o limite. Mire nas estrelas e atinja essas estrelas. E permita que elas possam brilhar na sua vida todos os dias. Quem não quer isso para você? Quem não quer isso, poderosa? E para muitas mulheres, eu estou falando aqui com mulheres, Homens também, mas como eu estou falando aqui com poderosas, eu vou direcionar toda a minha conversa aqui com vocês, poderosas. Mas para muitas mulheres, para elas o significado de sucesso é apenas dinheiro. Mas o sucesso é muito mais do que dinheiro. Ele se estende em todas as áreas da vida. E isso é muito particular, de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Para pessoas, sucesso às vezes ela tem uma dificuldade na sua vida, ela tem um desafio diante da sua vida, e sucesso às vezes para ela é estar de paz, de bem consigo mesmo, estar bem consigo, estar com o coração em permissão para olhar as infinitas possibilidades da vida. Sucesso é isso. Sucesso para outras pessoas pode ser estar... Boa tarde, amiga, seja muito bem-vinda. Gratidão, gratidão por você estar aqui. O sucesso para algumas poderosas às vezes, ter um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade com os seus familiares, ter tempo. Para outras pessoas pode ser simplesmente ter um tempo para si mesmo. Então, para cada um, sucesso ele é muito particular. E, além de tudo, acaba tudo envolvendo. E todos esses reflexos acabam se estendendo em todas as áreas da vida. Então, para você, poderosa, o que é de fato o sucesso? E agora você pode estar se perguntando, mas Jane, me fala, ok, o que tem a ver essa tal autorresponsabilidade, congruência com a ciência do sucesso? Mais uma vez, a ciência do sucesso. Então, poderosa, a ciência do sucesso. A ciência do sucesso. O que é para você o sucesso e a ciência de tudo isso? Então, poderosa, a ciência do sucesso com congruência e autorresponsabilidade, ela tem total relação, porque parte aqui de todo o convite que eu tenho
e que eu vou compartilhar com você, baseado nesse autor lindo, nesses autores lindos, Napoleon Hill, e também o criador da ciência da felicidade, o Tal Ben. É que você, para você ter sucesso, para você receber, perceber, ser e receber todo o sucesso na sua vida poderosa, você precisa conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Inclusive, eu amo demais essa frase que o Napoleon Hill, ele escreveu: o tempo cura o tempo cura quase todos os doentes e ignorantes. E a maioria de nós, por vezes, somos doentes e ignorantes ao mesmo tempo. Que bom, amiga, é isso, é verdade, né? Então, quando a gente fala, né, ignorantes, isso daqui totalmente à parte do julgamento, muitas vezes é que nós não temos o conhecimento de tal situação, o conhecimento de tal áurea, o conhecimento de tal habilidade. Mas como pessoas autorresponsáveis, como poderosas, líderes de si, líderes da sua própria vida, aplica essa autorresponsabilidade para conquistar, para aprender. E quantas de nós temos total oportunidade para a gente aprender e a gente transformar esse aprender em sabedoria. Esse aprender em sabedoria nada mais é do que eu colocar em prática tudo aquilo que eu venho aprendendo. O que de fato eu venho aprendendo, o que de fato eu estou colocando isso em prática. A cada conhecimento que eu tenho, a cada conhecimento compartilhado, eu acabo aprendendo 2 vezes mais. Então, o porquê que eu sempre digo, o compartilhar o conhecimento, ele multiplica a nossa sabedoria. Porque além de eu estar trazendo esse movimento desse conhecimento, eu estou aprendendo novamente. E é isso que o nosso cérebro entende, sim. Quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo 2 vezes mais. Então, o quão poderoso é quando a gente está nesse processo de aprender e aplicar. Esse se permitir, nós estamos de fato em permissão ao novo, nós estamos de fato em permissão a aprender algo a mais, em permissão de colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, e você sabe, de fato, né, dentro dessa ciência, né, do sucesso, voltado para toda essa parte dessa ciência do sucesso, você sabe de fato toda a importância de conhecer a pessoa mais importante da sua vida? Qual é o poder que isso traz para você? Então, agora, pega o papel, pegue a caneta, se você é aquela pessoa que gosta de estar anotando, colocando aqui as informações, e não se preocupe, depois esse vídeo também vai ficar gravado lá na telinha do nosso canal vizinho, que começa com Y e termina com E. Não posso falar aqui, poderosa, para eu não cair dessa live. Então vamos a entender a diferença. O que é toda essa ciência do sucesso, né? Nós temos lá, dentro de todo esse conceito, segundo Napoleon Hill, né, nós temos a diferença de uma atitude mental positiva. Ele usa a sigla AMT para uma atitude mental negativa. Então, no dia, o que ele diz? No dia que você reconhecer a sua AMP, a sua atitude mental positiva, por si poderosa, será o dia em que conhecerá a pessoa mais importante que existe. Sim, é a pessoa mais importante que existe. Quem que é essa pessoa? Quem que é ela? E isso está sempre falando, poderosa, sobre você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Tudo o que acontece na sua vida diz respeito a você e é por você. Então, quando você tem total consciência de que a pessoa mais importante da sua vida é você, lembra lá naquele exemplo, quando você está lá fazendo uma viagem, algum voo, né? O que acontece
Quando eles vão começar, hoje tem a maioria tudo gravação, mas é a mesma orientação que eles dão. Muito bem. Gente, a pessoa mais importante da vida sou eu, é você mesma. É isso aí. O que acontece quando você está lá fazendo a sua viagem, o seu voo? A primeira coisa, antes do avião decolar, a orientação que todas as pessoas recebem é: antes de você, né, em casos de emergência, a primeira coisa que você faça é coloque a máscara em você. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso fazer e priorizar sou eu. Então, isso é muito importante. Quando você está priorizando, como você vai cuidar do outro se você não está priorizando a pessoa mais importante? E é isso que Napoleão Hill diz. É isso que ele diz, né? Quando você trabalha e aplica essa atitude mental positiva, essa AMP na sua vida, ela é constituída através de palavras que todas essas palavras, por trás de cada palavra, ela tem uma simbologia. E toda essa simbologia, ela traz um efeito para o nosso corpo, para as nossas células, para os nossos sentimentos e para tudo aquilo que nós vamos fazer. Olha como que essas palavras têm uma conotação poderosíssima por trás e o que tudo isso cria no nosso cérebro, na nossa cadeia neural, né? Através de todas as palavras, ela tem poder, um poder muito grande, e isso reflete em todo o nosso corpo, em todas as nossas células. São palavras como, né? O que ele diz aqui são palavras como fé, palavras como esperança, integridade, otimismo, coragem, iniciativa, bondade, o bom senso e olha, gente, que ele fala também a gratidão. Gratidão, alegria. Então, o que acontece? E trazendo por dentro todo esse conceito, todo esse aspecto da parte da congruência, tem muitas pessoas que dizem: eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Uau! Você é de fé e quando acontece algo, a primeira coisa que ela vai fazer é murmurar, é reclamar, é minimizar, sabe aquela coisa daquelas mulheres que a gente fala, pessoas feridentas, aquelas pessoas que estão o tempo todo, por tudo, ela está machucada, por tudo ela está reclamando, murmurando. Acontece uma coisinha errada, essa pessoa ela sai de si e ela entra, porque tudo isso está muito ligado também à falta de inteligência emocional. Mas quando essa pessoa entende o poder que tem as palavras na sua vida, ela vai estar de fato vivendo congruentemente. Lembra quando eu expliquei lá no início o conceito de ser congruente e de ser autorresponsável? Então, quando a gente começa a aplicar tudo isso na nossa vida, a gente vai fortalecendo cada vez mais o nosso cérebro ele vai entendendo e vai cada vez mais nos ajudando, nos auxiliando. Mas, gente, é como escovar um dente, é como escovar os dentes, é como nos alimentar todos os dias. Tudo isso que eu estou colocando aqui, esse alimento, eu estou utilizando essas palavras adequadas. Se eu fosse dar o exemplo de tudo isso, eu estou me alimentando com todas essas palavras ou eu estou me envenenando? Então, qual é a diferença de eu aplicar essa atitude mental positiva para o contrário disso? Porque tudo aquilo que eu não coloco na dosagem correta ou que eu não aplico, ao invés de eu estar me nutrindo, me alimentando, eu posso estar me envenenando. E aí? Como é que você tem utilizado isso aí para sua vida? Como é que você tem aplicado, se alimentado, colocado para dentro? Que a gente fala, né, muitas vezes, aquilo que nós colocamos dentro do processo de nutrição, ela é uma das áreas lindas e responsável por prevenir muitas coisas, gente, e muitas coisas. Quando a gente fala o alimento que vem para dentro e como eu me alimento, ele é sim muito responsável até para a prevenção de muitos tipos de doenças físicas e inclusive emocionais também. Traga isso para esse lado dessa conceituação, toda essa parte sistêmica da nossa vida.
É ou não é? O que você acha? Se você concorda aí, deixa o seu joinha. Faz sentido para você isso? O que você acha? Poderosas, estou vendo aqui que também tem poderoso aqui nessa live. Sejam muito bem-vindos. O Léo, seja muito bem-vindo também, Léo. Seja muito bem-vindo. E qual é a diferença? Então, agora, voltado para outra parte, AMN, atitude mental negativa. Então, se todas essas palavras, segundo Napoleão Hill, né? Se vocês, essa aula foi toda baseada dentro, né, de Napoleão Hill e a ciência do sucesso e a ciência da felicidade. Então, se vocês ainda não conhecem essas bibliografias, eu super recomendo. É uma leitura muito gostosa e a consciência de tudo isso que traz é gigantesca. Então, o que eles dizem? Então, as palavras, ao contrário, né, da atitude mental positiva, ela vai ser a atitude mental negativa. Então, como o foco aqui, né, é justamente trabalhar, mostrar a diferença, mas o nosso foco muito bem, é ótimo, legal que fazem sentido para vocês. É justamente estar focado naquilo que faz sentido para a nossa vida. É importante a gente saber a diferença do que é e do que não é. Então é isso. A MN, atitude mental negativa, é totalmente o oposto de todas essas palavras poderosas que eu acabei de dizer. Então, e aí o que isso tem a correlação, né, com a autorresponsabilidade e congruência? Tem toda a parte, né? As pessoas que são corajosas, das pessoas que são totalmente otimistas, daquelas pessoas que vivem na gratidão. Ao contrário disso, são aquelas pessoas ingratas, pessoas parasitas, pessoas que só querem para si, o tempo todo e ao vosso reino, jamais. E, inclusive, gente, se vocês não conhecem, eu convido vocês a conhecer e assistir o filme chamado Parasita. Então, é um filme que ele traz tanta consciência do que é o comportamento de uma pessoa parasita, que cada vez que você assistir uma live, cada vez que você aprender algo com alguém, cada vez que você absorver algo, você vai agradecer ou essa pessoa, você vai contribuir, porque você vai entender o real poder que tem de pessoas que estão comprometidas com essa corrente do bem, essa corrente de transbordar esse autoconhecimento para outras pessoas. E ela não vai guardar só para si, porque ela entendeu que quando nós estamos compartilhando isso com outras pessoas, além da gente estar aprendendo duas vezes, eu estou fazendo parte de toda essa cadeia da corrente do bem. Porque sim, gente, tudo é energia. Quando a gente fala energia, todos nós, seres humanos, nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. E nós somos responsáveis, sim, por contribuir com todo o equilíbrio. Eu digo que não é do meu país, é do planeta Terra, é de todos os planetas, porque quando eu contribuo na vida de tudo aquilo, por isso que se diz, todos somos um, porque eu também sou autorresponsável por toda essa contribuição. E uau, quando a gente pratica isso, a gente vive isso com congruência, a gente vive isso com autorresponsabilidade, a gente sabe que sim, que é possível. Olha o exemplo do Gandhi. O Gandhi conseguiu ajudar a tirar a Inglaterra da guerra através da postura dele como um homem de bem. Ele trouxe todo esse lado dessa corrente, contribuindo esse lado da corrente do bem, tirando um país da guerra. Então, como seria cada um de nós aplicarmos a autorresponsabilidade, aplicarmos essa congruência de que eu posso sim contribuir na vida das pessoas, eu posso sim contribuir na vida de parceiros, amigos, amigas, o quanto que a gente vem assim contribuindo na vida umas das outras, né? Pessoas que estão para agregar na vida do outro, não competir, mas sim agregar e contribuir. E tudo isso faz parte de toda essa atitude mental positiva. Então, isso faz parte dessa ciência do sucesso. Quando eu cresço, quando eu coloco que eu cresço,
eu estou no topo, eu conquistei XYZ, eu não conquistei sozinha. Pode saber que teve uma cadeia no sentido de ramificações, não cadeia de prisão, gente. Deixa eu deixar bem claro aqui com vocês. Teve toda uma ramificação de pessoas e eu sou muito grata, mas muito grata em ter chego até aqui. Por quê? Porque quando eu cheguei até aqui, teve uma série de pessoas, teve uma série de situações que eu precisei assumir a coragem, a autorresponsabilidade para que eu pudesse estar de fato aqui. E com certeza eu cheguei aqui não foi sozinha, eu tenho muita gente que contribuiu para que esse processo também acontecesse. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu vou voltar lá para minha época de infância. Eu acho que deve ter gente aqui que sabe dessa história, que se recorda de mim lá desde criança. Eu estava colhendo algodão com o meu irmão. Eu tinha em torno de, eu acredito que uns 8 anos de idade, ele tinha 10 anos, né? Ou um pouquinho mais, era por volta mais ou menos dessa idade. Estava eu e meu irmão colhendo algodão. Gente, colhendo algodão, naquela época não tinha as colheitadeiras que tem hoje para colher algodão, era muito, muito raro. Justamente porque o algodão ele é um processo, né? Tem a maçã de algodão e você precisa colher aquilo manualmente. Então, até eles inventarem, até criar toda aquela parte do maquinário, né? Construir, né, a tecnologia para realmente, de fato, pegar ali, colher cada maçãzinha de algodão. Então, isso demorou um tempo. Até hoje a gente sabe, hoje tem colheitadeiras moderníssimas, né, que faz todo esse processo de colheita. Mas naquela época estava eu e meu irmão colhendo manualmente, né, na roça, lá no sítio do meu finado avô, e que a gente morava no sítio dele, e próximo ali da nossa casa, nós estávamos colhendo e estava eu e meu irmão conversando, né? E a gente sempre falava muito de sonhos, a gente sempre falava muito de aspirações, né? Visão positiva de futuro. Então, desde a nossa infância, eu já aplicava isso na minha vida inconscientemente, sem saber. E aí eu dizia para o meu irmão, falei, nossa, Odair, o meu sonho... E aí um falava uma coisa, outro falava, o meu sonho é morar numa casa forrada, numa casa pintada. Eu até me emociono, gente, quando eu falo isso. Morar em uma casa forrada, uma casa pintada, em uma casa com energia, que a gente pode ouvir o rádio o tempo todo, sem precisar ficar trocando a pilha ou ir na cidade para comprar isso. O meu sonho é ter vitrôs aqui, porque a gente morava em uma casa que tinha teto, mas não tinha vitrô e tinha janelas, aqueles janelões. Então a gente ficava pintando criando aquela nossa memória, né? Uma visão, criando uma visão que era ter uma casa de alvenaria, uma casa mais segura contra aqueles ventos, já que a gente morava bem do lado de uma grande plantação de eucalipto. E, gente, para quem não conhece, o eucalipto, quando começa os ventos, gente, mas aquilo faz um cantarolar, mas um cantarolar que chega à sombra, gente, a gente fica realmente assustado. E quando vinha, né, vento com chuvas fortes e tudo mais, a gente morria de medo, porque a nossa casa, além de não ser forrada, era um casarão alto, assim, não era forrado, não tinha todo aquele acabamento, então o vento entrava, sabe, ali pelas telhas na casa, e aquilo trazia pra gente muito medo. Então, mas mesmo assim, a gente planejava como seria a nossa casa, né? Seria de alvenaria, seria colorida, seria pintada, seria com pisos, né? Porque até então o que tinha lá era assoalho, seria com piso, seria assim incrível. E a gente sempre planejava. E a gente sempre falava, ai, mas que legal, né? Porque quando vier as visitas na nossa casa, a pessoa vai poder tocar a campainha, a pessoa vai
conseguir chegar ali e se chover não vai ter problema de ter que ficar com um balde correndo atrás das goteiras. Então, gente, tantas coisas que a gente fazia desde criança, já trabalhando, tudo aquilo que a gente almejava para nossa vida. Então, poderosa, quando a gente fala, né, de ter a clareza, né, da pessoa que você deseja se tornar e ser congruente entre as suas palavras, os sentimentos, o pensamento que está lá dentro de você, em harmonia com as suas atitudes, é tudo uma questão de tempo. Quando você planeja isso, de fato, as coisas tendem a acontecer, mas você precisa ter a clareza. Qual é o estilo de vida que você deseja para você? O que de fato você deseja construir para você, poderosa? Quando eu vejo, quando hoje, onde eu moro, né, onde o meu irmão mora, onde a gente mora, o quanto que a gente tem, né, de congruência em relação àquilo que a gente sonhava, em relação àquilo que a gente de fato se dedicou na jornada da nossa vida. Então, isso foi muito importante para que essa jornada acontecesse com muita congruência. Então, tudo que eu convido você, mulher, comece fazendo. Como é que está a sua congruência entre aquilo que você fala, para aquilo que você faz, para aquilo que você vibra e para aquilo que você vive? Está em harmonia? As suas conquistas estão em harmonia? Dentro da sua vida, seja da sua vida pessoal, seja da sua vida profissional, você está alinhada? Uau! Você está de fato planejando, tendo clareza de onde você está hoje, para onde você deseja conquistar e onde você deseja chegar. E poderosa, de verdade, olha, para hoje, começa hoje a observar e a olhar para todas as historinhas que você vem contando, sabe? O que é historinha? São desculpas com prazo de validade vencido para justificar aquilo que você ainda não pôde conquistar. Porque, amiga, sinceramente, enquanto tem muitas pessoas dando desculpas para a crise, dando desculpas para isso, tem muitas pessoas prosperando. Só que enquanto você estiver usando o poder das palavras, não de forma com atitudes mentais positivas, e sim atitudes mentais negativas, vai ser isso que o seu cérebro vai contribuir com você, porque é o comando que você está dando para ele. Então, poderosa, começa a olhar para tudo aquilo que está saindo da sua boca. Está saindo coisas produtivas ou não? Está saindo situações férteis que contribuem ou diferente disso, poderosa? Começa a olhar para a sua vida. E de verdade, amiga, para de adoecer, para de colocar doença nos seus sonhos. Eu me recordo que eu participei de um evento muito interessante aqui em São Paulo, com muitos empresários, né, de assim, para inspirar mesmo, muitos empresários de sucesso, pessoas que já estão lá no que eu falo, naquela pirâmide de Maslow, no topo. O que acontece? Uma das pessoas, um dos palestrantes, eu não me recordo o nome dele, mas sei que aquilo me marcou muito. E ele até disse: vá curar todo o câncer do seu sonho, vá curar toda aquela doença que está relacionada ao seu sonho, vá curar, vá procurar ajuda, vá procurar profissionais, vá procurar processos, vá procurar vídeos nos canais para que você possa de fato conhecer a pessoa mais importante da sua vida, porque quando você conhece a pessoa mais importante da sua vida, você não vai mais terceirizar essas situações, você não vai mais colocar a culpa do outro, e sim você vai abraçar a causa e você vai começar a fazer, sabe como, poderosa? Você vai começar a escolher diferente. Então, se fizer sentido para você, começa semeando novas sementes, continue plantando, continue semeando e acreditando. Qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de otimismo? Qual é o seu nível de acreditar? Qual é o seu nível de gratidão?
você está focada na gratidão, agradecer por tudo aquilo que você já tem, por toda a riqueza da sua vida, de você estar participando de algo, de você estar trabalhando, de você ter todos os seus membros saudáveis, por você estar aqui viva, respirando a cada segundo. Onde é que está o seu foco, poderosa? E aí eu digo, por que de fazer isso? Porque mulheres poderosas e memoráveis, de verdade. O que elas fazem? Elas aplicam a vulnerabilidade na sua vida, de rever todo santo dia sua vida. Está fluindo bem? Não está? O que eu preciso aprender hoje para que eu possa mudar toda essa condição? O que eu preciso rever hoje para que eu possa seguir, de fato, esse planejamento que eu me comprometi? Você pode até mudar os planos, mas a direção jamais. Antes de você ter pressa em tudo aquilo, começa apreciando também o caminho, a jornada. Isso faz toda a diferença, porque mulheres memoráveis, líderes da sua própria vida, elas são imparáveis, elas são resilientes. E eu gosto até de dizer, e raras como o diamante. O que é o diamante, gente? Por que o diamante ele é tão valioso? O diamante ele é valioso demais porque ele passou por um processo de lapidação linda. Então, como seria você, mulher, começar a olhar para todos aqueles históricos, para todos aqueles acontecimentos da sua vida e ver, agradecer e falar, uau, mais uma lapidação que eu precisei passar para eu me tornar uma mulher ainda mais rara, uma mulher ainda mais memorável e uma mulher ainda mais resiliente da minha própria vida. Como seria? Você topa de fato, então, ir para o próximo nível da sua vida, uma vida de abundância em todas as áreas, carreira, pessoal, profissional, financeira e saúde? Como? Você escolhe isso, você topa de fato ser uma líder de si, uma líder da sua própria vida com prazer. Sabe aquela mulher com prazer? Quando a gente fala com prazer, uma vida orgástica. Que, gente, ter uma vida orgástica é muito diferente de falar de sexo ou de... Por quê? Porque tudo isso está muito ligado à energia da movimentação, a energia do criar, a energia do prosperar, a energia de expansão de consciência. É a energia mais poderosa que a gente pode utilizar para a nossa vida. Então, poderosa, o quanto que você está nessa permissão de você se reinventar, de virar nos 30 para você fazer de fato a vida acontecer, fazer as coisas acontecerem e ser líder da sua própria vida e não mais terceirizar aquilo que não é de outras pessoas e sim abraçar a causa. Então, bora, mulher, praticar. Então, se você que acabou de chegando, ainda não deixou seu coraçãozinho, aviãozinho, compartilha com outras poderosas para que possa contribuir ainda mais, para que essa rede social aqui possa entender, possa reconhecer também a relevância do que nós fazemos, né? Eu, por exemplo, eu me dedico pelo menos 2 horas do meu dia preparando conteúdo, preparando aulas para entregar aqui para vocês. E a gente também trabalha para essas redes sociais. E como seria você contribuir aqui, passando o caminhãozinho, esse aviãozinho, não caminhãozinho, gente, eu já mudei aqui de transporte. O aviãozinho para outras poderosas, para que possa também contribuir com esse trabalho. Então eu convido você, antes da gente ir para toda essa parte, toda essa ciência, né? Ciência da felicidade, como eu passei no livro, e a ciência do sucesso, que toda essa nossa aula de hoje está baseado nesses 2 autores, eu convido você para parar por um instante e pensar em todas aquelas pessoas que estão vagando pelo mundo sem rumo. Ela tá na luta, lutando, tá perdida, ela tá contra tudo, contra todos. Mas ela está totalmente sem objetivo claro para a sua vida. Ela está totalmente sem rumo, sabe? Sem direção. Quando você pensa sobre isso, qual é a diferença dessa pessoa para aquelas pessoas que de fato estão triunfando na sua vida? Para aquelas pessoas que estão a cada dia mais
cada dia mais prosperando, cada dia mais conquistando e deixando o seu legado no mundo, assumindo o seu chamado de vida, contribuindo para ser uma pessoa ainda melhor a cada dia e contribuindo na vida de outras pessoas também. Agora eu vou compartilhar com vocês quais são as 4 grandes vantagens de quando você, de fato, começa a olhar para a sua vida, aplicar a autorresponsabilidade na sua vida, viver congruentemente entre aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você vibra, é aquilo que você vive. Então, se vocês que acabaram de chegar agora aqui na live, depois esse vídeo também vai ficar lá no meu canal, vou compartilhar isso com vocês lá. E a gente vem falando todo, né? Essa aula tá toda baseada, né, no Napoleon Hill e também no Tal Ben, que ele é o criador também da ciência da felicidade, né? O homem que criou o curso mais concorrido da Universidade de Harvard. Então, se você não teve a oportunidade de assistir essa aula desde o início, você pode depois, em breve, já vai estar lá no meu canal. Lá no meu canal vizinho, não vou falar para eu não cair dessa live, os concorrentes aí. Então, agora as 4 grandes vantagens, né? Quais são essas 4 grandes vantagens? Gente, se você aplicar toda essa parte dessa coerência, assumindo essa autorresponsabilidade, você vai ver que quando você entende tudo isso, essas 4 grandes vantagens pode mudar a sua vida. Por quê? Porque você é aquela pessoa que escolheu conhecer a pessoa mais importante da sua vida, incluindo aplicar, né, a AMP, Atitude Mental Positiva, na sua vida. E tudo isso vem através do quê? Tudo isso vem através de todo o processo de consciência. Então, a primeira vantagem que é tudo aquilo que você vai fazer dentro das suas possibilidades. A primeira coisa, começa olhando para você, tenha clareza, declare de fato o que você deseja para a sua vida. Quando você escolhe conhecer a pessoa mais importante que existe, que é você, você vai buscar todos os processos, né? Todo esse processo da autointeligência emocional, você vai buscar todo esse processo de autocontrole emocional, gestão emocional. Quais são os seus reais motivos de ação? Qual que é de fato? Se eu perguntar para você aqui, qual é o seu propósito de vida? Se eu perguntar aqui para você uma pergunta assim, muito simples, muito rápida, responde aí, quem é você? O que você vai me responder? Você sabe me responder? Sabe o que é? A grande maioria, quando eu faço essa pergunta, elas trazem para mim o crachá. Eu sou a fulana de tal, diretora tal, e eu fiz a graduação tal, é isso. Quem é você não é nada disso. Na verdade, muitas pessoas estão escondidas através dos seus crachás, das suas posições sociais, através, a gente fala das influências que tem diante de... E quem é você não é nada disso, é quem é você na sua verdadeira essência. Você é aquela pessoa que você se conhece, você é aquela pessoa que você olha para você e você tem orgulho de você, você é aquela pessoa, como é que está o seu nível de autoestima, como é que está o seu nível de auto-amor incondicional. Tá cheio de pessoas dizendo, ai, amor próprio, isso, aquilo. Eu digo, auto-amor incondicional. Você sente auto-amor incondicional por si mesma? 90% das pessoas, elas têm ódio de si mesma, elas não se aceitam. Elas não se perdoam, elas não olham para si com aquela autocompaixão, com aquele autorrespeito, olhando para a sua história, observando as suas marcas como registros de aprendizados, como heróis ou heroínas aprendiz da vida. Essas pessoas estão totalmente focadas no vitimismo, na murmúria, em tudo aquilo que não faz sentido e totalmente escondida através de crachás. Então você sabe responder quem é você? E a importância que tem de quando a gente conhece a nós mesmas, nós não temos mais a necessidade de dependência emocional de outras pessoas, nós não temos a necessidade de validação de outras pessoas, nós não temos a necessidade
de sair de salto alto em um determinado local para eu ser. Não, você já é. Não importa se você chega em um local de chinelos havaianas, é lógico que você também vai equilibrar, você não vai numa palestra, você não vai em determinados ambientes, que eu quero dizer, ecologicamente falando, em determinados lugares você pode sim, de chinelinho havaiana e tá tudo bem, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso por se sentir menosprezadas, porque elas não se sentem. Tem pessoas que passam a vida pagando uma bolsa da Louis Vuitton, para ela se sentir pertencente. Quando você trabalha tudo isso, você não precisa dessa bolsa poderosa. Você pode usar qualquer marca de bolsa, qualquer marca de couro, qualquer marca de branding que a gente fala, porque você vai estar se sentindo, porque é ser. É ser. Quando você se sente, você pode sim conquistar, mas você não vai mais se matar. Você não vai mais esconder tudo na sua casa, às vezes para você fazer um evento, alguma coisa, porque você precisa mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Então, poderosa, como seria você viver congruentemente a quem você é? Porque a maior riqueza que você pode ter é aquela que está dentro de você e não os bens que você tem. A maior riqueza é aquilo que você é em sua verdadeira essência e não aquilo que você precisa mostrar para as pessoas. Tem gente que está sempre escondida através disso, por trás disso. Eu tenho influência X, eu tenho influência Y. Eu sou a fulana de tal, esposa de Beltrano, eu sou a fulana de tal. Então, tipo, como seria poderosa você assumir a autorresponsabilidade de viver congruentemente dentro das suas possibilidades? Isso é o nosso maior poder. Quando a gente reconhece o nosso maior poder, tudo muda. Gente, tudo muda. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sim, quando criança, eu ajudava, eu acompanhava os meus pais trabalhando como boia fria. O que é um boia fria? Isso é papo para uma outra live. Boia fria é aquele prestador de serviço que, quando tem colheitas gigantescas, precisa de mão de obra e normalmente os vizinhos se ajudam, pessoas se ajudam, vão trabalhar por dia em outras agriculturas, em outras roças, em outras. Então, por muitas vezes eu fui com os meus pais e teve momento que o meu pai, ele passou 30 dias imobilizado na cama com questões de coluna. E foi eu e os meus irmãos que ajudamos a minha mãe na colheita. Foi nós, na colheita de algodão. E isso me fez uma pessoa ser diferente, isso me fez... Não, isso não é vergonha nenhuma, porque eu sou. Eu sou aquela menina que vim da roça. Eu sou aquela menina que eu tive toda uma base simples, né? Filhas de agricultores, a minha mãe é do lar, eu digo administradora do lar, gestora do lar, porque atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então, poderosa, o quanto que você está aí se escondendo? Gente, o que não falta hoje é assim, todos os dias eu recebo, para você ser uma mulher empoderada, para você sim divulgar, realizar o teu trabalho, você precisa ter uma foto no helicóptero, você precisa ter uma foto aqui. Por isso que eu coloquei esse nome, Jane Sem Filtro, que vai contra a tudo isso. O que é ser sem filtro? Gente, sim, eu comecei do zero e eu fui buscando, eu fui planejando, eu fui vivendo uma vida buscando apoio, autoconhecimento, para ser e viver de fato uma vida congruente e autorresponsável e crescer na minha vida. E crescer na minha vida como uma pessoa totalmente autorresponsável. Mas eu jamais esqueci de onde eu vim. Aquilo lá é a minha história. Uma filha de agricultor que apoiou, que ajudou, trabalhando como boia fria e que escolheu crescer na sua vida. E esqueceu realmente de fato que hoje ela está num outro patamar de vida, mas ela teve toda a sua base. E isso não pode ser ignorado. Então, poderosa, a sua maior riqueza é aquela que está aí dentro de você quando você assume essa autorresponsabilidade para a sua vida. Então, você tem clareza? De fato, eu tinha clareza. Enquanto nós estávamos lá catando algodão lá na roça,
Eu e meu irmão batendo papo, rindo, gente, alegria. Ai, que delícia, gente. Quando chegar uma visita, eu não vou precisar mais olhar pelo buracão da janela. Eu vou simplesmente abrir o vitrôzinho e vou ver quem é, lá do outro lado do vidro. Gente, hoje eu dou risada. Eu dou risada porque era isso que tinha. O nosso sonho era um sonho de ter a casa, uma casa de alvenaria, o sonho de ter uma casa forrada, o sonho de ter uma casa pintada, que a minha vida toda foi aquela casa que às vezes chegava na sexta-feira, a minha mãe fazia a gente lavar as paredes do teto até o chão. A gente tinha a nossa varanda que a gente tinha que lavar com escovinha. Então o nosso sonho era ter uma casa colorida, além de bonita, a gente não precisa lavar mais. E tudo aquilo veio. Então, qual é a desculpa? Dentro dessa colheita do algodão, por vir de um município, uma cidade, um local tão pequeno, eu deixei de frequentar a escola nesse período, mas o município ele criou um projeto para nos auxiliar, para nos ajudar, os filhos de agricultores, no período de colheita, para a gente não perder o ano letivo. E vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu que nem eu e nenhum dos meus irmãos fomos reprovados em nenhum desses anos. Muito pelo contrário, né? Eu terminei minha graduação, pós-graduação, fiz o meu mestrado em uma universidade federal. Então, meu irmão a mesma coisa, a minha irmã a mesma coisa. Isso não é desculpa. Quantas pessoas que moram do lado, tem universidade do lado, e a pessoa... eu não estudo porque isso, porque aquilo. Não é desculpa, poderosa. Se você quer estudar, você vai pagar o preço, você vai ter a clareza do que você quer e você vai pagar o preço para buscar. Buscar conhecimento, buscar entendimento sobre tudo isso, quanto de fato que você está comprometida com a sua vida. O quanto de fato que você está comprometida em alcançar, sim, a ciência da felicidade, a ciência do sucesso na sua vida. Você não pode esquecer, para a gente ter um sucesso, para cada um é diferente do outro, mas você não pode esquecer que para você atingir o sucesso, a felicidade tem que estar presente na sua vida. Quando você aplica isso, tudo muda. Então, a primeira vantagem de você ter toda essa clareza daquilo que você deseja para sua vida, de toda essa comunicação, o comunicar, o pensar, o visualizar, o agir congruentemente, com autorresponsabilidade, tudo muda. Tudo muda. Então, quando você tem tudo isso, segundo Napoleão Hill, o que ele diz? Quando você tem todo esse processo, você aplica tudo isso com toda essa clareza que você tem aí dentro de você, do que você quer para sua vida, ele diz, a primeira vantagem de você ter essa clareza é que o seu subconsciente, ele passa a trabalhar, sabe o que, gente? Sobre uma lei universal. Sabe qual que é a lei universal que ele diz? Tudo o que a mente humana pode conceber e tudo em que consegue acreditar, ela pode realizar. Então, o quanto, de fato, você vem acreditando em tudo aquilo que você deseja alcançar para a sua vida? E quando você começa a enxergar isso, onde você pretende chegar com toda essa clareza, o seu subconsciente, ele é afetado, segundo as palavras aqui de Napoleão Hill, por esse vislumbre do chegar lá. Então, por esse vislumbre do chegar lá sem esquecer, sabe? Chegar lá, mas sem esquecer de aplicar a felicidade e aproveitar toda essa jornada. Tudo isso muda com essa consciência. E qual que é a vantagem número 2? A vantagem número 2, por você saber, de fato, aquilo que você escolhe, aquilo que você deseja para sua vida com toda essa clareza, você tende a entrar nos trilhos, que a gente fala, entrar nos trilhos, se alinhar, se harmonizar e avançar na direção correta. Aí sabe o que acontece quando você tem toda essa clareza? Você entra em ação. Por que você entra em ação? Porque você harmonizou, você pensou, né? Você comunicou, você pensou, você viu, você agiu, tudo em congruência e você assumiu a autorresponsabilidade. Então tudo se harmonizou. Não tem mais o que te para, poderosa, não tem mais. Está tudo nas suas mãos. E aí, poderosa, a ação, ela é
gera o que? A transformação. Não adianta você querer fazer 10 milhões de cursos, você querer participar de 10 milhões de palestras, você aprender 10 milhões de livros, se você não coloca nada em prática na sua vida. A ação, ela gera transformação. Se você não age, a ação, né? O aprendizado sem ação, ele é igual, gente, igual frustração. Você vai ficar frustrado, porque você não agiu, você simplesmente só absorveu. Lembra que eu disse lá no início? Quando eu aprendo algo e eu ensino esse algo, eu acabei aprendendo mais 2 vezes. Então, por isso que é tão poderoso quando a gente fala da importância de ter grupos de mastermind, da importância de ter esse mindset, de todo esse aprendizado, justamente por quê? Porque quando eu estou com pessoas me apoiando, quando eu estou com pessoas na mesma vibração, já que tudo é energia, né? Quando a gente fala muitas vezes aquilo que eu vou fazer, qual o maior segredo do sucesso é o segredo. Porque nem tudo aquilo que eu desejo conquistar para minha vida, as pessoas que eu vou compartilhar, elas vão vibrar, porque todos nós somos energia. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Às vezes eu estou compartilhando com uma pessoa, não é que essa pessoa é ruim ou isso, aquilo. Eu estou numa vibração tão boa, e essa pessoa está numa vibração tão ruim de momento da vida dela ou outra situação, que aquilo acaba impactando. Então, sim, de fato, o quanto que você está ali comprometido em você realizar as suas coisas, você ter esse grupo de pessoas com esse mindset, masterminds, ou a gente fala egrégoras, né? Essa reunião, né? Eu chamo tribo das libélulas, das mulheres despertas, que se unem com o mesmo propósito, que se unem para estar ali umas com as outras, agregando e contribuindo uma na vida das outras. Então, isso faz toda a diferença. E a terceira vantagem, não menos importante do que as 2 primeiras, é quando você tem toda aquela clareza, você depois acaba fazendo tudo aquilo, entra em ação. A terceira vantagem de você ter tudo isso é que o trabalho ele se torna divertido. Você tem aqueles seus reais motivos de ação, não é mais motivação. A motivação, gente, é muito diferente dos reais motivos de ação. Porque a motivação é aquilo que às vezes você vai em um treinamento motivacional, na primeira semana você chega de lá louco, vibrando lá em cima, energia lá 1000. Depois de 3 dias você já começa a dar aquela baixadinha. Depois de 5 dias, na outra semana, depois de 15 dias, você já perdeu toda a motivação. Porque foi aquele estímulo externo, você trabalhou aquilo, estimulou. Mas para que isso, né, a motivação, ele é o combustível. Agora, os reais motivos de ação, ele de fato, ele tá ali, é aquele motor que vai realmente te levar para onde você deseja ir. E o que é esses motivos de ação? Qual é o seu propósito? O que de fato, né, você está disposto a pagar o preço das suas escolhas? Sim, muitas vezes para a gente conquistar algo, eu tenho que abrir mão de algo. Então, o quanto que eu estou disposta, quanto que você está disposta para você atingir um determinado objetivo, você está disposto a abrir mão de um tempo, está disposto a abrir mão, às vezes, de algumas saídas, está disposto a abrir mão de estar, às vezes, com os familiares, ali naquele momento para você concretizar aquele objetivo. Nem todas as pessoas, tem muitas pessoas que vêm e dizem para mim: nossa, Jane, eu quero muito mudar de vida, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo que eu quero. Ok, então vamos fazer a ferramenta aqui, vamos perdas e ganhos, vamos ver o que você de fato está comprometido, o que você está de fato desejando para sua vida alcançar e o que você não está disposta a perder. Então, tem muitas pessoas que não conseguem algo, não é porque ela não quer atingir aquilo, porque ela não está disposta a ir na permissão de deixar algo ir, ou de não priorizar outra coisa. Ela deseja tudo ao mesmo tempo. E será que a gente realmente, quando a gente está comprometida com os nossos reais motivos de ação, será que a gente vai parar no meio do caminho?
Quantas pessoas param no meio do caminho porque elas não querem pagar o preço? Então, na verdade, está tudo bem, cada um tem a vida que merece. Quando a gente não está disposto a pagar o preço da mudança, pagar o preço de algo que a gente deseja para a nossa vida, muitas vezes a gente não está disposta a ir para um outro nível de vida também. Mas quando a gente tem toda essa clareza e que vira esses reais, que a gente tem essa clareza desse propósito, esses reais motivos de ação, o nosso trabalho ele se torna divertido. Então, o que é? Quando a gente estuda, a gente planeja e a gente está sempre pensando naquele nosso objetivo, e eu tô lá fortalecendo aquilo. Gente, você acorda. Hoje eu não estou assim, tão motivado para fazer isso, mas o que importa é que eu tenho aquela situação para eu atingir. E eu vou identificar a diferença de uma menina para uma mulher. Uma menina, ela só faz aquilo que ela quer. Uma mulher, ela faz mesmo aquilo que ela não gostaria, porque é necessário. Que tem trabalhos que a gente tem que fazer porque é necessário para a gente atingir aquele objetivo. Muitas vezes, por exemplo, aqui tem coisas que eu tenho que avaliar sobre questões técnicas, questões de impulsionamento, questões dessa parte de redes sociais, olhar a planilha, o que deu positivo, Eu odeio fazer isso, mas e aí? Eu tenho que fazer, porque são dados que eu tenho que acompanhar, são reflexos de oscilações que eu tenho que acompanhar para tomar decisões futuras, para ver onde é que está faltando, onde é que precisa de mais atenção. Só que aquilo se torna divertido. Nossa, é muito chato fazer isso, mas ok, já eu termino e vou para fazer aquilo que eu gosto. Por quê? Quando eu identifico tudo isso e eu trabalho com isso com entusiasmo, gente, o nosso desejo, ele se torna um desejo ardente. Sabe aquela coisa de falar ardente? É muito forte, é muito potente, é muito bom. Então, quanto que você já praticou isso, já aplicou isso na sua vida para você perceber, ser e receber toda a grandiosidade que já está aí dentro de você? Só que para isso a gente tem que agir. Então você está disposta a realmente identificar quais são todos os seus reais motivos de ação para você virar a chavinha e você fazer de fato a coisa acontecer? E agora a gente vai para a quarta vantagem. Qual que é a quarta vantagem? A quarta vantagem é você tem toda essa clareza, né? Você se dedica a isso, você tem toda a parte do teu foco, você paga o preço para isso. E a outra vantagem é quando você está nessa permissão, trabalhando sobre de fato aquilo que você deseja para sua vida, nessa concentração, a energia, tudo voltado a isso, você fica também aberta e alerta às oportunidades que surgem. Sabe quando você começa, assim, muitas vezes a gente está num controle tão grande, querendo que aquilo acontece, e aquilo acaba não acontecendo. Quando você pratica o soltar, deixa as coisas fluírem, começa a acontecer uma coisa aqui, começa a acontecer uma coisa ali. Então, por quê? Porque a gente está na permissão. Você está ali naquela confiança e você confiou que aquilo vai dar certo. Lembra lá das palavras? Atitude mental positiva, o AMP lá. Quando você aplica aquilo para você, ok, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito e vou confiar e vou fazer minha parte. Não é deixar também entregar lá para São Pedro, entregar não, é fazer a tua parte. Gente, as coisas começam a acontecer, oportunidades começam a vir e vai ajudar. Todas essas possibilidades, tudo é ressonante. Quando a gente está nessa permissão, começa a surgir possibilidades, começa a surgir situações, começa a surgir convites que vai agregar positivamente ali na sua vida para que aquilo aconteça. Então, tudo isso porque você tem a clareza de onde você quer chegar e o que você deseja para sua vida. Então, quando você tem tudo isso, você trabalha tudo isso, o que começa a acontecer com você? Você tem a cada dia mais toda essa lapidação e essa chance de você receber cada vez mais oportunidades para infinitas possibilidades na sua vida. Então, quanto que você está nessa permissão de você olhar para isso,
olhando sem querer controlar tudo aquilo que vai acontecer, porque tem muitas coisas que não é controlável. E justamente o momento quando a gente sai do controle é que as coisas acontecem. Então você está disposta, poderosa, sabe? Mulheres com atitudes mentais, atitude mental positiva, elas identificam sim os desafios. Segundo Napoleão Hill, ele diz que pessoas com atitude mental positiva, os desafios do seu mundo tendem a se curvar a você. E a recompensa, sim, é o sucesso em todas as áreas da vida. E digo mais, dentro da saúde, a felicidade e a riqueza expande cada vez mais. Então, poderosa, se você são essas mulheres, elas se posicionam a viver em congruência com tudo na sua vida e assumem a autorresponsabilidade em tudo que vai fazer e se levantam todos os dias para liderar em primeiro lugar a sua própria vida, com prazer e alegria, com prazer de viver, com prazer de aplicar a vulnerabilidade, com prazer de aprender aquilo que a gente ainda não sabe, com o prazer de olhar para a vida, uau, o que mais é possível olhar ou dar atenção a respeito disso. Então, quando a gente aplica isso, poderosa, tudo muda, tudo passa a mudar. Então, se você deseja ir além e se tornar cada vez mais essa líder de si, essa líder da sua própria vida, dominar as emoções e fazer escolhas e tomar decisões mais assertivas e muito mais conscientes, eu estarei realizando em breve uma imersão chamada imersão metamorfose. Sim, é imersão de transformação mesmo. E vocês são minhas convidadas para vocês estarem comigo, participarem comigo dessas imersões. Serão 100% online e gratuitas. E se vocês desejam participar, basta vocês se inscreverem, que está aqui no link da minha bio, e vocês serão mais do que bem-vindas nessas aulas que eu estarei te ajudando. Como é que você pode, de fato, aplicar essa transformação na sua vida, se tornando verdadeiras libélulas, né? Passando por aqueles casulos até se transformar naquela poderosa e poder voar, ser líder da sua própria vida. Então, e qual que é a lição, né, que eu gosto de deixar no final de todas as aulas, né? O que você aprendeu, né? O que foi importante para você, se realmente essa live contribuiu de alguma maneira, essa aula contribuiu de alguma maneira aqui na sua vida para você, se você puder explicar ou colocar algumas palavras, compartilhar qual foi o aprendizado, né? E ajudar a publicar esse conteúdo que eu preparo, né? Eu dedico pelo menos em torno de 2 horas por dia preparando aulas, conteúdos para contribuir ainda mais na sua vida. E, inclusive, esse conteúdo que eu preparei com muito carinho, com muito amor, foi uma poderosa que pediu para que preparasse algo relacionado a isso, já que eu falo tanto de congruência, tanto de autorresponsabilidade. E é isso. Então, a lição que eu tiro, né, que eu gosto de deixar no final, né, de cada aula é que, poderosa, nunca esqueça que tudo acontece através de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E aí, aqui para fechar, eu tenho uma frase de autoria de uma poderosa também, que eu gosto muito, aprecio demais ela, admiro muito ela. O nome dela é Jane Hansen. E ela diz o seguinte: toda mulher poderosa, ela vive plenamente o sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas quando ela decide e escolhe ser líder de sua própria vida como prioridade, ou seja, antes de liderar os outros, antes de liderar projetos, antes de liderar todas as demais situações, essa poderosa, ela escolhe ser a líder da sua própria vida, porque quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então essa é a lição que eu tenho para vocês. Então, se vocês ainda não me acompanham no meu canal, né, no meu canal aqui do YouTube, né, é o meu mesmo nome aqui, Jane Sem Filtro, Jane Oficial.
Então vocês podem entrar, vai ficar totalmente disponível aqui para você rever essa aula. E gostaria de também receber qual foi a sua percepção, né, sobre a aula que eu preparei para vocês, o que contribuiu aí na vida de vocês. E se vocês ainda não estão inscritas no meu canal, sejam mais do que bem-vindos para se inscrever e para participar. Fico imensamente feliz aí com o seu feedback. Que bom que você gostou, né? Fico muito feliz. São pessoas como você que me incentiva a cada dia. Continuar criando, continuar elaborando aulas, preparando com muito amor todo esse conteúdo para vocês. Então, eu fico imensamente feliz e grata com o feedback de cada uma de vocês. E pode continuar escrevendo, me mandando por direct o que mais vocês gostariam que eu preparasse para vocês, tá certo? Então, não esqueçam, se vocês ainda não conhecem a Ciência da Felicidade, né, do autor Tal Ben, que ele foi, se vocês ainda não, né, para quem entrou no final, ele foi o criador, né, do curso mais concorrido da Universidade de Harvard e, né, o poderoso aqui, Napoleão Hill, A Ciência da Felicidade. Assim, ele foi um dos influenciadores líderes, né, e dos maiores líderes do mundo. Então, acredito que foi uma contribuição em relação aqui para vocês, da importância, da permissão de você ter clareza daquilo de fato que você escolhe para sua vida. Uau, que bom, fiquei feliz, foi ótimo, foi o que ficou de recado, se permita a mudar, mulher. É isso mesmo, se permita. Toda mudança, ela acontece através de você. Quando você está na permissão, tudo muda. O mundo muda quando eu mudo. O mundo muda quando você muda. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão aí para vocês. Um beijo enorme e até o próximo encontro. Beijo grande. Tchau, tchau.